Bom pessoal, olha só, esse daqui é a armação, aqui é a base, certo? E aqui ó, vai ser um tronco aqui, ó, aqui vai ser um tronco, esse fininho aqui do meio ó, vai ser um outro tronco, certo? E aqui ó, um terceiro tronco ó, certo? Aqui eu vou pendurar um vasinho aqui, ó. Vou pendurar um vasinho aqui, vou pendurar outro vasinho aqui, e esse do meio eu vou colocar um vasinho fixo aqui, ó. Tá? Aqui vai ser um vaso fixo, né? Uma base para um vaso. Aqui vai ser um suspenso aqui, e do outro lado um suspenso, ó. Então esse daqui é a armação, ó. Bem simples, ó, ferro reforçado para aguentar peso, gente. Lembrando para vocês, ó, essa base eu vou fazer 2 medidas de areia e 1 medida de cimento. E essa parte aqui, certo, que eu vou revestir ela, vai ser aquela massa para modelar, que eu uso aqui 1 medida de cimento, 1 medida de areia e 1 medida de argamassa, tá certo? Só para fazer, para revestir essa ferragem aqui, ó. Ó, tá pronta a base. Essa é a primeira massa. Lembrando vocês que essa massa é 2 medidas de areia e 1 medida de cimento. É só a primeira camada. Aí eu vou passar mais uma camada depois em cima dessa massa aí. Isso aí é só para dar sustentação na armação, ok? Então, ó. Bom pessoal, passaram-se 40 minutos. Agora a gente vai começar a revestir essa parte aqui, ó, ok? Ó, esse aqui, ó, é o ponto da massa de modelar, ó, certo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma camada dessa massa aqui, ó, certo? Ó, vou revestir toda essa armação com essa massa de modelar. Então olha só pessoal, fiz uma camada de massa, tá certo? Olha só. Pode ver que ficou bem resistente, ó, grossa. Uma camada daquela massa de modelar.
Bom, retornamos aqui com a parte final. Agora vamos passar a segunda camada, que vai ser já a definitiva. Aí vocês vão acompanhar um pouco com a gente aí, tá bom? Bom, pessoal, eu passei massa em toda ela. Agora é hora do acabamento, ó. Um pincel molhado, eu vou alisando a massa, ó. Olha o resultado final. Tá vendo? Aqui já tá pronto, olha só. Olha a realidade que fica, ó. Ele todo riscadinho. Igualzinho um tronco. Ó. Nozinho ali. Então olha só, pessoal. Eu tô terminando a base aqui, tá vendo? Fiz a base e agora estou fazendo aquele acabamento lateral aqui, ó, como se fosse uma casca de árvore, olha só.
Ó, nosso suporte está quase pronto. Fiz aquela parte de cima lá onde vai o vaso, tá vendo? Ó? Como se fosse um toquinho de ar, de tronco cortado, né? Aí fiz aquele cipózinho lá no meio, como se fosse um cipó trançado, ó, no meio do tronco, tá vendo? E ó, tá quase pronto. Agora nós vamos só concluir aqui a base e nosso serviço vai ficar pronto, ó. Tá vendo? Cipózinho, como se fosse um cipó trançado no meio do galho, ó. E aqui lá em cima é o nosso outro suporte para vaso, ó. Trabalho concluído, pessoal. Ó, vou mostrar bem detalhes para vocês, ó. Tá, ó. Bem detalhes. Ó, como eu falei para vocês, como se tivesse, tá vendo, ó? Como se fosse pedra, ó. Ó que legal. Agora, pessoal, é só esperar aí 24 horas para secar e pintar. E tá pronto o nosso suporte, olha só. Agora vamos iniciar a pintura do vaso.
Bom, agora nós vamos iniciar a pintura. Isso aqui, ó, é resina à base de água, tá? Com corante. Então, vamos iniciar a nossa pintura aqui agora, ó.